Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus mais uma vez. Graças ao Senhor por esse privilégio, estarmos juntos outra vez aqui nesse canal, para mais um resumo da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos à lição de número 12, nessa nossa viagem pelo livro do profeta Isaías. Estamos chegando ao final, essa é a penúltima lição e, igualmente as outras, uma lição maravilhosa que com certeza vai nos fornecer conteúdos interessantes, profundos, que vão fortificar a nossa fé, ampliar os nossos conhecimentos da doutrina cristã, da mensagem da palavra de Deus. Reconhecer Jesus como Messias que proclama boas novas e concede salvação, compreender o chamado para sermos sacerdotes e vivermos em santidade, alertar para vigilância e compromisso enquanto aguardamos o triunfo de Cristo. Esses são os objetivos que devem ser alcançados após a exposição que faremos na Escola Bíblica Dominical nesse próximo domingo. O estudo está baseado nos capítulos 61 a 63 do profeta Isaías, e o tema da lição é: o Espírito do Senhor está sobre mim. Um texto bíblico muito conhecido, um tema bem recorrente na liturgia cristã, nos cultos, nas programações, nas celebrações. Creio eu que a maioria absoluta dos cristãos que participam das solenidades na comunidade cristã já ouviram essa frase: o Espírito do Senhor está sobre mim. É um recorte de Isaías 61. Primeiro, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. É o texto áureo, e a verdade prática, casada com isso, diz o seguinte: se fixarmos nossos olhos no Cristo vivo, encontraremos forças para esperar o dia da redenção. Coisas maravilhosas. Irmãos, para início de aula, a lição de hoje ela é uma continuidade, não é, do trabalho, da manifestação, da obra, da missão do Messias. Repetindo novamente, nós olhamos o texto sagrado, que ele tem um contexto histórico, uma aplicação direta à nação judaica, a Jerusalém, ao povo judeu. Isso é inegável. Mas a doutrina cristã, a teologia cristã, ela também olha o aspecto messiânico, escatológico, ou seja, futuro dos textos que aqui são analisados. Nós não conseguimos olhar o livro do profeta Isaías como uma exposição que está diretamente ligada e tão somente ligada à nação de Israel. A presença de Israel aqui, a aplicação à nação judaica, ela é inegável. Inegável. Mas não apenas isso. Nós também podemos presenciar aqui, por uma interpretação, através de um contexto geral de Isaías, que esta profecia, ela também é uma demonstração da vida, da manifestação, da obra, do sacrifício do Messias prometido no Antigo Testamento, né? Tanto na Torá como no Tanakh, certo? Então, essa é a nossa partida. E aqui, eu quero, para início de aula, sugerir a você que faça uma reflexão com seus alunos
diante dessa temática aqui, olha. O mal domina o mundo hoje. Isso é inegável. Para onde você olha, você vê o mal estabelecido como uma forma de vida, podemos dizer assim. O próprio Cristo, em algum momento, ele disse assim, olha, o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Os apóstolos também se referiram a isso, a esse mundo que jaz no maligno. Então é inegável que o mal está presente. Mas a grande pergunta é o seguinte: você acha que no final de tudo o mal será vencido? Ele vai ser vencido e uma nova ordem espiritual vai se estabelecer? Esta é a grande pergunta. Essa temática do mal vencer o bem, entendeu? É também um assunto filosófico. Você pode se debruçar em cima dessa temática, é muito amplo isso. Né? A origem do mal, por que o mal se estabeleceu, entendeu? Por que o homem sofre? Isso é um leque de coisas, né? Mas é uma sugestão para você fazer uma reflexão simples, curta e objetiva. O que seus alunos pensam disso? Por que essa reflexão? Porque a lição vai trazer alguma coisa conectada com esse debate. A prevalência do mal e a eliminação desse mal para o estabelecimento de uma nova ordem, baseado na doutrina da vinda do Messias, que vai reinar com justiça, com juízo e outras coisas mais. Feito essa reflexão, nós podemos adentrar na lição, que está dividida, como sempre, em 3 tópicos, né? O primeiro diz as boas novas. As boas novas. E vem um texto aqui de Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Uma citação já feita é o texto áureo, tá? E o que é que nós temos aqui de resumo? Esse resumo que a gente faz, irmão, é um resumo do comentário feito aqui pelo comentarista da lição. Você lê o texto, você lê o comentário, entendeu? E depois você faz esse resumo, que é o que nós estamos fazendo aqui, tá? Então, o Senhor me ungiu. Qual é o significado desse texto? O ungido aqui é Cristo, o Messias, o servo sofredor. É evidente que o contexto imediato aqui aponta para o cativeiro babilônico e a restauração de Jerusalém. Então, quando você olha para esse texto, você enxerga 2 coisas. Ou a teologia cristã enxerga 2 coisas. Primeiro, é uma referência direta ao cativeiro babilônico, que é o pano de fundo na maioria dessas profecias aqui do profeta Isaías. E a restauração de Jerusalém. Os cativos, eles regressam para a reconstrução, e Jerusalém voltará a ter o glamour que ela tinha antes da invasão de Nabucodonosor II da Babilônia. Esse é o contexto histórico imediato aqui, direto. A profecia aqui é uma alusão a esse fato histórico da nação de Israel. Mas o ungido aqui, o Senhor me ungiu, é o próprio Cristo, o Messias, o servo sofredor, né? E não tem como fugir dessa realidade, porque você vai perceber, quando você lê o livro de Lucas, lá no Novo Testamento, que não faz parte da teologia judaica, né? Você tem ali um fato que é impressionante, ou seja, aqui nós temos o próprio Cristo, o próprio Jesus de Nazaré, fazendo a leitura do livro do profeta Isaías,
dentro de uma sinagoga em Nazaré, onde ele fora criado, né? E após essa leitura ele se declara, olha, hoje se cumpriu essa palavra. Ou seja, o que o Isaías profetizou tem a ver comigo. Sou eu, esse servo sofredor, esse a quem o Espírito do Senhor ungiu para proclamar libertação, trazer boas novas. É isso. É uma coisa maravilhosa. Temos o cumprimento profético, entendeu? Na pessoa de Jesus de Nazaré. Ele mesmo afirma isso em Lucas 4, ao iniciar o seu ministério em uma sinagoga em Nazaré, como eu já disse. Ele é o portador das boas novas. Quando nós olhamos para a Bíblia e vemos a expressão aqui, boas novas, não tem como não relacionar com o ministério, com a vida, com a obra e com o sacrifício de Jesus de Nazaré, por nós visto como o Messias prometido nas páginas do Antigo Testamento. O item de número 2, sacerdote do Senhor. Mas vós sereis chamados sacerdote do Senhor e vos chamarão ministro de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Qual é o resumo que nós temos aqui? Essa profecia é uma referência a uma época áurea onde Israel estará elevado espiritualmente. É uma profecia sobre um tempo que essa nação de Israel, ela vai ser honrada, ela vai ser elevada a um patamar onde todas as nações vão olhar para ela e vão reverenciá-la. Os estrangeiros respeitarão Israel como se todos fossem sacerdotes e ministros de Yahvé, do Eterno. Ou seja, nesse tempo, as nações estrangeiras, elas vão olhar e ver ali realmente a presença do Deus de Israel, nos sacerdotes, em todos aqueles que representam essa nação. Onde Jerusalém será a capital espiritual do mundo. Ser um judeu é ser um sacerdote. Isso ocorrerá quando? No reino do Messias. Voltando de novo ao argumento, né? Tem relação com a nação de Israel ali, chegando em Jerusalém e restaurando o culto ao Senhor no tempo de Esdras, Neemias, Zorobabel, mas também tem este sentido. Por quê? Porque no contexto geral do livro de Isaías e da história de Israel, o Messias viria da casa de Davi, não é? E ele traria um novo tempo. E nesse tempo de milênio, de reinado do Messias, Jerusalém será a capital do mundo. Todo mundo de então olhará para Jerusalém. Esse é o cumprimento, esse é o resumo. Quando o Messias vier, quando ele estabelecer o seu reino, ele será efetuado a partir de Jerusalém, que será a capital do mundo. É impressionante isso. Quando você olha um mapa do mundo, você vê Israel no centro. País pequenininho, né, geograficamente falando, em termos de extensão territorial, um país bem pequeno, mas uma nação enorme, grandiosa, não é? Ali no centro do mundo. E hoje, geograficamente, ele já é visto no centro do mundo, mas talvez não reconhecido. Hoje é odiado e perseguido. Tem pessoas aí, organizações, nações que querem vê-lo fora, exterminado do mapa, mas Deus tem um plano com essa nação. E no reinado do Messias, o mal será extirpado e a glória do Senhor tomará conta, e Jerusalém será a capital do mundo, em toda a expressão da palavra. O item de número 3, alegria do Messias. Aí vem o texto.
regozijar-me-ei e muito no Senhor, no Eterno, em Adonai. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me cobriu de veste de salvação e me cobriu com o manto da justiça, como o noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com suas joias. O que nós temos aqui? Alguns comentários da Bíblia hebraica vê aqui Jerusalém como a cantora desse alegre hino. Essa profecia de Isaías aqui é como se fosse um cântico, não é? Então, o Targum, que são comentários, não é, a respeito da religião, da cultura hebraica, né, enxerga aqui Jerusalém como quem está cantando esse louvor. Israel é visto aqui como a noiva que se prepara para uma noite de triunfo, um casamento. Ou seja, quem é essa noiva aqui? É a nação de Israel. Jerusalém, a nação ali judaica, né, que é vista como essa noiva. Na teologia cristã, o simbolismo das núpcias indica bênçãos e regozijos escatológicos. Novamente, nós enxergamos aqui Israel, entendeu? Como essa noiva. Deus é o noivo, a nação de Israel é a noiva. Mas a teologia cristã vê, além disso, um texto messiânico, escatológico. A teologia cristã é o simbolismo das núpcias. Isso é muito recorrente no Novo Testamento. As núpcias, né? Casamento, as bodas do Cordeiro, ou seja, sempre uma visão de que haverá em um futuro próximo um casamento entre o noivo, que é o Senhor, aqui representado pelo Messias, e a sua noiva, que é o seu povo. Não somente o povo de Israel, mas além do povo de Israel, a igreja, que é um povo especial formado tanto por judeus como por gentios. Invocando aqui aquele princípio fundamental de que quando Deus chamou Abraão, ele disse: farei de ti uma grande nação, e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, a visão da universalidade da salvação que começa e vem através de Israel, através do Messias que nasce da casa de Davi, mas que a sua mensagem messiânica, o seu ato de salvação, restauração e redenção não se aplica apenas à nação de Israel, mas ao mundo inteiro. E lá no Apocalipse, né, se fala muito sobre isso. Então, por exemplo, em Mateus 22, você tem a parábola das bodas. O casamento que vai haver entre o noivo, que é o Messias, e a noiva, que é o povo de Deus, a igreja, composta por todos aqueles que se renderam à mensagem de salvação, independente de sua etnia, de sua origem, de sua condição. A igreja é um corpo místico de Cristo, que através da cruz, do sacrifício do Calvário, congrega a todos diante do Pai, diante do Senhor. No Apocalipse, você tem a noiva adornada para o seu esposo. É uma referência, é um casamento que a teologia cristã faz entre o que se vê aqui no livro de Isaías e o que se passou no Novo Testamento, em Mateus e no livro de Apocalipse. Esse é o resumo da lição 3. A maior esperança da igreja, que já vai a aplicação, né? É esse momento em que nós vamos participar das bodas do Cordeiro. O Cordeiro prometido lá na Torá. O Cordeiro imolado, que era uma sombra, que era um símbolo, que se cumpriu cabalmente quando João olha para Jesus e diz aos seus discípulos: olha, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele foi à cruz. Ele ofereceu sacrifício expiatório
entendeu? E um sacrifício substituto vicário, definitivo, que não mais se repete. E aqui ele vai viver essa realidade e ver o fruto do seu sacrifício. O quê? Que fruto é esse? Uma noiva, uma igreja, um povo construído, chamado, abençoado, consagrado para viver essa nova realidade no reino do Messias. Muito maravilhosa essa lição. O tópico de número 2, o povo do Messias. Povo do Messias. Dividido em 3 itens. Vem aqui o primeiro item. Uma coroa de realeza. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Qual é o resumo desse primeiro item? Israel, aliás, Yahvé é o rei, o Senhor, Adonai, o Deus Todo-Poderoso. E sua coroa que ele segura na mão é quem? É Israel. É um sinal de honra. Israel será exaltado. Esse é o sentido, é o resumo. Repetindo, né? O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Yahvé, Adonai, o Eterno, ele é o rei. E a coroa que ele segura na mão é quem? É Israel. Que fala de honra. Essa nação abençoada, ela vai ser honrada e vai ser colocada como centro das atenções no tempo que o Senhor reservou. E isso é uma preparação para quê? Para um casamento, uma espécie de um noivado, não é? Aqui aparece a figura do noivo. O segundo item diz assim, o casamento. O casamento. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e na tua terra se desposará. Qual é o sentido aqui? Deus aparece aqui na figura do noivo, não é? Na figura do noivo. Ele é o noivo, Israel, a noiva, a nação, Jerusalém. Olha só, desamparada e desolada, esses eram os antigos apelidos de Israel. Uma nação que vivia o quê? Menosprezada, abandonada, criticada, ridicularizada, perseguida pelos seus adversários. Esses títulos, segundo a profecia, um dia farão parte de um passado. E uma nova realidade vai se estabelecer. Por quê? Porque Deus, o marido, tinha deixado de lado a sua esposa, Israel, quando esta esteve coberta de pecado. Israel originalmente não era assim. Deus a tirou do Egito, trouxe pelo caminho do deserto, não é? Colocou na terra prometida, e essa nação viveu grandes momentos diante de Deus. Mas veio o pecado, a idolatria, o virar as costas para Deus, o abandono da aliança, de todos os preceitos, e o resultado foi o quê? O juízo, a punição, e o cativeiro, que é a maior expressão dessa disciplina imposta por Deus sobre essa nação. Mas Deus não abandonou essa nação. A esposa, Israel, precisava da dor da separação. Que dor de separação foi essa? O cativeiro babilônico. Ele foi trazido de volta ao seu marido, ou seja, a Israel, que é a noiva, foi trazida de volta ao seu marido. O que é isso? O retorno do cativeiro de Babilônia ao reino de Judá. É essa volta. A ideia presente aqui é de restauração. De desamparada se chamará esposa. Nunca mais será abandonada, nunca mais terá essa imagem de alguém, tá entendendo? Como diz aqui, né? Desamparada e desolada, não. Deus, ele puniu Israel, ele puniu Jerusalém, mas 70 anos depois ele a traz de volta e para que viva um novo tempo. Esse é o sentido imediato aqui, mas também uma referência ao casamento, como já foi dito, né?
da igreja com o Messias, que vai esquecer todo o passado, tudo que era ruim, tudo que era negativo, para viver uma nova realidade. Muito abençoador. O item 3 diz assim: os atalaias de Deus. O texto fala: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas que todo dia e de toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar o Senhor, não descansareis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e ponha por objeto de louvor na terra. Novamente uma referência, né, a essa futura restauração de Jerusalém, para que ela voltasse a ocupar o seu lugar como uma nação honrada por Deus. Mas qual é o resumo aqui? O assunto aqui é a restauração de Jerusalém. Deus é quem colocará guardas sobre as muralhas da cidade. O profeta está dizendo que ele vai colocar guardas. Agora, a identidade desses guardas não fica muito claro. A gente não sabe assim exatamente como seria isso. A profecia aqui ela é bem difícil, mas há algumas possibilidades, né? Seriam guerreiros angelicais que Deus colocaria sobre os muros de Jerusalém? Seriam profetas que tinham missão em favor de Jerusalém? Seriam grandes líderes da própria nação de Israel que trabalhariam em favor dela? Tudo isso é uma possibilidade. Não dê descanso até que se estabeleça Jerusalém. Os profetas, por exemplo, que falavam em nome de Deus, não deram descanso a Israel. Se você for olhar a história, né, os profetas eles eram bastante assim, entre aspas, né, incômodos para a nação. Muitos foram mortos. Exemplo de Elias, por exemplo, que foi perseguido por Jezabel, Jeremias e tantos outros, a maioria deles sofreram muitas perseguições. Por quê? Porque eles incomodavam a nação, eles não davam sossego, né? Agora, os atalaias de Deus não terão descanso enquanto o Senhor não restaurar Jerusalém, tirando-a, entendeu? Um louvor, tornando-a um louvor na terra. Ou seja, esses atalaias, eles não, entendeu? Os atalaias de Deus não terão descanso. É uma missão ininterrupta. Clamar, orar, buscar, até que Jerusalém seja restaurada. Outro ponto de vista que é o seguinte: os grandes, entendeu? Não darão descanso a Deus, mas continuarão, não é? Continuarão ou necessariamente para que ele não esqueça de Jerusalém até que a restauração se complete, né? Os grandes guardas aqui, os grandes atalaias que Deus vai colocar, eles não darão descanso para o próprio Deus, ou seja, num sentido de uma perseverança. Eles vão assumir essa missão e vão incomodar Deus, vamos dizer assim, até que a restauração de Jerusalém seja completa. Até que a restauração de Jerusalém seja completa. A gente vê uma imagem disso hoje, né? É uma comparação assim bem distante, mas os judeus hoje eles oram muito, né, no muro de Jerusalém. Aquela parte que sobrou do templo, né? A destruição, chamado Muro das Lamentações. Eu tive a oportunidade de estar lá uma vez. Você nota que eles vão para ali, né, fazer as preces, as orações, e tem um sentido de quê? De perseverança, de esperança, que um dia o Messias, que para eles ainda não veio, vai chegar e Jerusalém será restaurada. É mais ou menos assim. Aplicação: a perseverança espiritual é a prova de uma fé sadia, uma realidade de relacionamento. Isso jogando para os nossos dias hoje, para a nossa realidade, o cristão ele tem que ter essa postura, irmão. Essa aplicação que você tem que fazer com a sua classe.
não é uma postura de uma fé, digamos assim, momentânea, uma fé mutante. Nós mudamos à proporção que as circunstâncias mudam. Não. O cristão tem que ter uma fé firme, solene, forte, enraigada, entendeu? Fundamentada. Pode soprar vento, pode vir as tempestades, as perseguições, mas a sua fé tem que se manter firme. O que é que significa isso? Significa que a nossa fé, se é assim que nós nos comportamos, a nossa fé ela está fundamentada num relacionamento real, verdadeiro, pleno com o nosso Deus. Em outras palavras, nós temos convicção da fé que nós temos. Não vamos mudar de uma hora para outra, não. Nós permanecemos, porque nós cremos que Deus fará cumprir a sua palavra plenamente no mundo. E a esperança da igreja na teologia cristã, entendeu? É a mesma do povo judeu. Eles esperam por um Messias que vai vir para pôr fim a isso tudo, né? E nós cremos que esse Messias já veio, que foi Jesus de Nazaré, mas que ele ainda não cumpriu essa parte do propósito messiânico, que seria a restauração de todas as coisas e o estabelecimento de um novo mundo, de uma nova era, de uma nova ordem no mundo. E isso vai acontecer quando? Quando ele se manifestar para esse tempo. Mas a aplicação prática é que a nossa fé tem que estar firme. Não podemos desistir e não podemos pensar que isso não vai acontecer, porque vai acontecer. Vamos para o final da lição muito prática, muito abençoadora. Claro, ela é muito mais profunda do que isso que eu estou fazendo aqui, do que isso que a lição já traz. Mas isso aqui é o suficiente para a gente ter essa visão desse tempo, né? A vitória final do Messias é o terceiro tópico. Vestes salpicadas, primeiro item. O lugar eu o pisarei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor os esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes, e me manchou o traje todo. Essa palavra aqui, vestes salpicadas, a teologia cristã vê aqui a imagem do Messias, que chega poderoso para salvar. Esse seria o resumo. O item 2 diz assim, porque isso aqui se complementa. O item 2 diz assim: o dia da vingança. Porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Tá certo? Então, o que nós temos aqui? O resumo: o julgamento e redenção andam de mãos dadas aqui. Observem bem, olha. Julgamento e redenção. Deus é um juiz justo. Sua vingança tem como objetivo a redenção dos santos e a erradicação do mal. Lembra que eu falei para você naquela reflexão lá no início da aula, que você debateu com seus alunos? Será que vai chegar um dia em que o mal será erradicado, vai ser tirado de cena para uma nova ordem espiritual? Ou será se ele vai dominar e definitivamente vai ser o vencedor? Esse era o motivo e o tema da reflexão. E aqui aparece. Deus é um juiz justo, repetindo, sua vingança tem como objetivo a redenção dos santos e a erradicação do mal. A interrupção do poder do mal é indispensável, a revista já traz, para a libertação dos que estão presos em suas garras. O Messias vai se manifestar para definitivamente colocar para o lado o mal e vencê-lo pelo estabelecimento de uma nova era, de um novo reino. A relação entre vingança e redenção é central na obra do Messias. Isaías 61, está entendendo? A gente pode ler o texto. Isaías, vamos lá. Vamos ler aqui o texto,
para a gente poder ter claro, né? Isaías 61. Isaías 61, versículo 2. Diz assim, olha: a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, né? A relação de vingança e redenção é central na obra do Messias aqui. A vingança aqui é essa declaração do Messias. Na sua chegada, ele afastar o mal e estabelecer uma nova ordem. Jesus falou muito sobre isso, voltando a me reportar sobre a pregação na sinagoga de Nazaré. Ele entrou na sinagoga, lhe deram o livro do profeta Isaías, que era um rolo, né? Ele achou o lugar onde estava escrito, uma prova de uma verdadeira intimidade que Jesus tinha com o texto sagrado. E ele achou o lugar onde estava escrito, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os povos, apregoar as boas novas, trazer libertação aos cativos, apregoar o ano aceitável do Senhor, tudo aquilo que nós já lemos. Quando ele termina, ele fecha o livro, devolve o assistente e diz assim, olha, hoje se cumpriu essa palavra. Esse Messias, esse homem aqui, entendeu? Que não pode ser a nação de Israel, é o Messias, sou eu. Era mais ou menos o que ele queria dizer, entendeu? E ali ele ministrou, iniciou o seu ministério se revelando ao mundo como quem era, quem de fato era. O Messias, o Verbo encarnado, o Senhor dos exércitos, mandado para cumprir essa missão. Coisa maravilhosa. E, fechando, o terceiro tópico, item, diz o seguinte: a bondade do Messias. Bondade. Celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu e segundo a grande bondade para com a casa de Israel. Bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão de suas benignidades. Isaías é como se ele estivesse fazendo aqui, irmão, uma retrospectiva dos atos bondosos do Senhor para com Israel. Todo expositor da palavra que vai expor alguma coisa, tomando como base um texto messiânico como esse, mais histórico como o profeta Isaías, tem uma relação direta com a nação de Israel, é necessário que esse expositor tenha um conhecimento, entendeu? Da história dessa nação. E aqui é como Isaías estivesse fazendo uma retrospectiva, né? Do Egito à terra que mana leite e mel. Quando você vai estudar, você vai ver que Deus foi bondoso para com Israel. Foi lá no Egito, através de Moisés, depois de 400 anos mais de escravidão, Israel é liberto, sai do Egito, e vai pelo deserto, toma posse da terra prometida e ali se estabelece sobre um governo de Deus através dos juízes. Depois vem a monarquia, através dos soberanos, Saul, Davi, Salomão, e com a divisão do reino, a sucessão de governantes no reino do norte, no reino do sul, e a bondade de Deus para com essa nação, mas essa nação se afastou de Deus. O cativeiro assírio e posteriormente o cativeiro babilônico são demonstrações inequívocas da punição, do juízo de Deus sobre essa nação. Mas aí vem a crucificação do Messias como o ato mais interessante de toda essa rejeição de Israel ao governo de Deus. O arrependimento e a confissão trará paz sobre Jerusalém. Esse Messias vai aparecer, não é? Eu sempre que falo sobre isso, eu disse num debate, numa das exposições que nós fizemos aí de lição, que tem pessoas que gostam de estar debatendo, né? Teólogos judeus com teólogos cristãos, né? Eu acho esse debate muito assim infrutífero, quase um desserviço ao Evangelho, né? Não adianta você debater, porque o judeu, o pessoal ligado ao judaísmo, eles rejeitam completamente
a ideia de Jesus de Nazaré. Né? Então, como eles rejeitam essa ideia, eles não vê Jesus em lugar nenhum do Antigo Testamento, mesmo que ele esteja lá. Né? Então é infrutífero esse debate. Qual será o grande momento que todas as dúvidas serão tiradas? Os judeus tirarão as suas dúvidas com relação ao Messias, quando o Messias se manifestar. Para nós, ele, quando se manifestar, os judeus verão exatamente aquele que eles traspassaram. Crucificação. Não é? Mas isso vai acontecer só no tempo certo. Qualquer debate agora nesse sentido, ele é infrutífero, na minha opinião. Não é? Mas o arrependimento e a confissão trará paz sobre Jerusalém. E esse Messias rejeitado, ele vai demonstrar mais uma vez o seu amor para com esta nação, para com o povo de Israel, para com a sua igreja, que nesse momento já estará presente com ele no seu reino. O Salmo 89, versículo 1, nos dá uma luz sobre isso. Cantará para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. A aplicação pessoal geral da revista diz o seguinte: a grandeza do Messias nos confere plena certeza de que os intentos do Senhor serão cumpridos. Portanto, sirvamos a Deus com diligência e temor, pois muito em breve chegará o dia da vingança do Senhor. O dia em que o Messias vai se manifestar e o mal vai ser lançado fora e o seu reino será estabelecido. Essa é a mensagem desta lição. Não é só isso, mas creio que é uma parte interessante para a gente refletir. Que Deus te abençoe, que você seja um instrumento na mão de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Sou grato a Deus por todos vocês, pelos comentários, todos os comentários. Continue fazendo os seus comentários. Eles são bem-vindos para também nos ensinar. Nós somos eternos aprendizes da palavra de Deus. Não esqueça de deixar aquele like, que é a oferta que você deixa para ajudar o canal a crescer, a se desenvolver. Não deixe de fazer isso. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Se gostou do conteúdo, compartilhe com outras pessoas da sua igreja e das pessoas que você sabe que amam o ensinamento da palavra. Que Deus te abençoe. Querido e eterno Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos por tua grandeza e te agradecemos pelo final de mais uma exposição, de mais um resumo, que com certeza somará na vida daqueles que são expositores da tua palavra. No nome de Jesus, abençoa todo o teu povo, Brasil e mundo afora. Que a tua graça seja conosco. Em nome de Jesus de Nazaré, nós te agradecemos. Amém. Aonde você estiver, receba um carinhoso abraço do reverendo Ed S., da Assembleia de Deus da Estrada Nova, em Belém do Pará.